Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos essa noite, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, Senhor, por esse caminho, Senhor, que é o do falar profético. Senhor, nos guarda, Senhor, de nos desviarmos. Nos guarda, Senhor, de nos afastarmos, Senhor, do seu falar, da direção, Senhor, do seu falar. Senhor Jesus, guarda as suas igrejas, Senhor, até a volta. Senhor, com simplicidade, Senhor, sendo obedientes, Senhor, ao seu falar. Senhor, em nada duvidando. Senhor Jesus, ao Senhor cabe todo o juízo. Um dia todos compareceremos diante de Ti, Senhor, para sermos julgados pelo que tivermos feito aqui por meio do corpo, enquanto Te servimos. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, graças ao Senhor, nós chegamos a 4 capítulos, desse livro, e estamos estudando, a história, vendo as mensagens das cartas que Paulo escreveu, que João, por meio da revelação do Senhor, ali na ilha de Patmos, ele teve acerca das coisas que estariam por vir, ou seja, as coisas que aconteceriam no fim dos tempos. E nós vemos 4 visões grandiosas que João teve, ali na ilha de Patmos. E todas as visões nós vemos que João estava no Espírito. Ele foi levado ao Espírito, ele foi transportado ao Espírito. Por isso que para que Deus, e isso é um princípio aqui, irmãos, Apocalipse não é um livro, para aguçar nossa curiosidade acerca, do estudo da escatologia, ou seja, dos fim dos tempos, a história, do Apocalipse. Mas esse livro de Apocalipse é um livro de revelações. E essas revelações, elas só podem ser dispensadas se nós estivermos na posição adequada, que é a posição do Espírito. Por isso, mesmo enquanto estamos ouvindo, a palavra, nós precisamos estar orando, invocando o nome do Senhor, orando ao Senhor para nos fazer permanecer na posição em que João estava quando recebeu as revelações do Apocalipse, que é no Espírito, Deus, Ele quer revelar a sua vontade para nós. Mas para que eu possa receber a vontade de Deus, possa ver aquilo que Deus está querendo me mostrar, eu preciso estar na posição adequada. Hoje nós vemos, irmãos, que Deus, Ele está falando para as igrejas. Amém? Assim como esse falar, ou seja, dentre as visões, a primeira visão que João teve foi acerca das 7 igrejas, aí as suas condições acerca, de como eles, não só para aquela época, mas essas igrejas, elas representam de forma espiritual a condição das igrejas até o final das eras. Éfeso, Esmirna e Pérgamo, no contexto espiritual, não só espiritual, mas histórico, essas igrejas passaram. E as que vão permanecer, que por isso que é importante que a igreja em Tiatira, ela faz essa transição. Embora, como nós estávamos vendo no livro, essa semana, seja a menor cidade dentre as 7 ali, mas é a maior carta que foi destinada. Então, tem alguma importância, e isso a gente precisa entender e ficar atentos. O Senhor quer falar alguma coisa importante aqui. A igreja em Éfeso, nós vemos que o Senhor, Ele falou para aquela igreja, e embora eles tivessem obras, eles estivessem, por estar debaixo do ensinamento dos apóstolos, eles tinham discernimento acerca de quem falava por Deus e quem não falava por Deus, mas, no entanto, eles perderam algo precioso, que foi o primeiro amor, tá certo? Mas a gente chega já lá.
Senhor Jesus. Então, muito, né, irmãos, do que foi abordado na última mensagem acerca da igreja em Pérgamo, nós vemos que ela tem um desenvolvimento, né, ou podemos dizer assim, as coisas graves que estava contido naquela igreja, ela se desenvolveu na igreja em Tiatira, né? Éfeso, Esmirna, eles estão na mesma linha ortodoxa, na mesma linha. Éfeso recebeu a advertência do Senhor. Esmirna pode até não ter recebido a advertência do Senhor, mas faltou algo que levou eles a cair para Pérgamo, que foi o falar profético, que foi o ensinamento dos apóstolos. Aquela época, todos os apóstolos já tinham dormido no Senhor. Veja só a gravidade quando nós não temos o falar de Deus. Por isso que é importante, irmãos, hoje nós darmos atenção ao que o Senhor está falando por meio do apóstolo. Não ouça outras coisas. Dê atenção ao que o Senhor está falando por meio do apóstolo. A estratégia do inimigo de Deus é nos desviar desse falar, da direção que o apóstolo, a direção do falar profético para as igrejas. Tá certo? Se você se desviar desse falar, sabe, irmãos, é como que nadar e morrer na praia, porque a igreja de Esmirna passou por 10 grandes perseguições, mas não foram só essas. Aqui mostra apenas as 10 grandes, mas ao longo do período da igreja em Esmirna, o Império Romano, né, o inimigo de Deus, usou o Império Romano para tentar acabar, exterminar a igreja aqui na terra. Mas quanto mais ele tentava, mais a igreja de Deus se multiplicava, mais o povo de Deus se multiplicava. Sabe, a pressão não é o problema, irmãos. Nunca olhe para as dificuldades, para os problemas que você tem, como se fosse um problema para você não avançar. A questão não é os problemas, não é as dificuldades. Todas essas coisas tendem a nos fortalecer mais ainda, tá certo? Pedro, ele fala assim, que não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós. Por quê? Porque é para nos provar, e no final, nos aprovar. As tribulações, o fogo, não é para nos consumir, mas é para provar, sabe, irmãos, para tirar tudo que é natural, tudo que é madeira, feno e palha da edificação da igreja, essas coisas são exterminadas, purificadas com fogo. A nossa fé, sabe, irmãos, ela é purificada com fogo. E quando a nossa fé é purificada com fogo, é mais precioso do que o ouro que perece. Porque a fé, ela vai nos fazer, irmãos, ser levados, vai nos fazer ser vencedores. Então não é o problema, não é os sofrimentos, mas é, irmãos, o que o inimigo de Deus levou a igreja, a apartar-se, a não ter o falar profético no meio da igreja. Isso é o problema. Não fuja dos problemas, não fuja dos problemas, não tema, tenha medo de não ter a palavra de Deus. Aí sim, isso nós devemos ter medo. Às vezes nós até questionamos e não entendemos porque nós, quanto mais servimos, mais consagrados nós somos ao Senhor, mais problemas aparecem, mais dificuldades aparecem. Por que essas coisas acontecem? Sabe? É porque o inimigo de Deus, irmãos, ele está inquieto com o que nós estamos fazendo. E isso está abalando o império dele. Então ele não vai ficar quieto. Por exemplo, o Hamas achava que iria atacar Israel e ia ficar por isso mesmo. A gente vê as consequências. Israel até agora não cessa de lançar bomba ali. O inimigo não vai ficar parado quando você atacar, ele vai contra-atacar, né? Às vezes eu vejo, né, comentaristas, né, pessoas humanitárias, né, as boas, né, tantas pessoas boas, querendo que Israel pare. Não, irmãos, quem é que vai ser atacado e não vai revidar? Eu só estou dando aqui um exemplo. Então, quando você ataca o reino de Satanás, o império das trevas, você pode ter certeza que ele vai contra-atacar. Então, não ache estranho. É por isso que Pedro disse assim, não estranheis. Ora, você vai estranhar? Quem é que quer aqui, irmãos, ser um soldado no exército de Deus? Quem é que quer combater o império das trevas?
Vocês querem combater o império das trevas? Irmãos, é esses aí que Satanás está de olho. Não é para os que estão parados. Não é para os que estão sendo convocados e estão recusando. Mas é para os que estão se alistando. É os que estão voluntariamente se entregando para lutar essa batalha. Mas Satanás, ele vai ficar atento a essas pessoas. Ele vai atacar. Mas não importa, irmãos. Quanto mais ele atacava a igreja em Esmirna, mais o povo de Deus se multiplicava. Está entendendo? Irmãos, quanto mais o inimigo nos atacar, mais forte nós ficamos. Mais resilientes nós nos tornamos. Então, aleluia, irmãos. Não é por isso que, não é aquele hino que diz, né? Os sofrimentos, ganhos são para mim. Em lugar do que me tomas, tu, Senhor, né, te dás. Irmãos, quanto mais os sofrimentos ele vem, as coisas velhas vão saindo, né? Feno, palha, o que é natural vai sendo colocado para fora, mas mais de Deus é acrescentado a nós. Ó Senhor Jesus. Quando você chega na igreja em Pérgamo, embora tenha acontecido, havia ali uma pessoa que se chamava Antipas. Sabe? Antipas é alguém que passou pelos sofrimentos. É alguém que permitiu ser purificado pelo Senhor. E por ele ter se permitido ser purificado, ele não cedeu ao casamento com o mundo. Nome Antipas quer dizer contra tudo, né? Ou seja, contra todos. É o do contra, né? Ele era o do contra. Contra o quê? Contra o mundo. Irmãos, devemos ser contra tudo que é mundano entrar na igreja. Não permita que coisas mundanas se infiltrem na igreja. Sabe, nós estamos vivendo num bom momento da vida da igreja. Nós estamos desfrutando os hinos mais do que desfrutávamos antes. Temos nos alegrados, mas precisamos estar atentos. Não podemos deixar que essas coisas permitam que coisas mundanas entrem no nosso meio. A nossa alegria não é falsa. A nossa alegria é verdadeira. Mas não pode haver contaminações. Não pode haver, irmãos, coisas mundanas misturadas à nossa alegria. Nossa alegria é no espírito, não é na carne. A carne para nada serve. Não queira alegrar-se na carne. Eu não estou falando carne como corpo não, tá bom? Eu estou falando, irmãos, o nosso homem caído. Sabe, esse homem nojento. Essa alma cebosa. Sabe, que quer nos levar a achar que para nos alegrarmos numa reunião, nós precisamos de coisas mundanas. Não precisamos dessas coisas. Louvado seja o Senhor, porque todo esse tempo temos desfrutado do Senhor, desde que o Senhor nos deu essa virada, sabe, essa nova postura na vida da igreja. Nós não temos cantores adequados, não temos instrumentistas que toquem bem, mas isso nos impede de desfrutar? Não, graças ao Senhor. Eu me esforço para poder oferecer o melhor, mas todas as vezes que eu treino a semana inteira, quando chego, irmãos, é uma decepção para mim, sabe? Eu não sei se é para os irmãos, mas é uma decepção, que eu nunca consigo colocar em prática aquilo que eu treino. Mas graças ao Senhor, que mesmo assim, eu vejo os irmãos desfrutando. Aí eu vejo assim, não é pela minha força, não é pelo que eu sei, irmãos, mas é o Espírito que nos leva a nos alegrarmos. Louvado seja o Senhor. Ainda bem que não temos, né, bons tocadores, porque talvez nós nos apoiássemos nesses tocadores. Não estou dizendo que nós não possamos nos aperfeiçoar, mas o que importa é o desfrute e a alegria do Espírito Santo. É com isso que nós devemos nos embriagar, com o Espírito Santo. Quando você se embriaga do Espírito Santo, irmãos, a sua alegria é genuína, não é misturada, não existe coisas mundanas no meio. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus. Então, irmãos, nesse contexto, a gente precisa, né, perguntar o que arde no coração de Deus, sabe? Tudo isso que nós temos falado é com respeito à edificação da igreja. O que arde no coração de Deus, irmãos, é a edificação da igreja. Aqui, né, em Mateus, nós já exploramos bastante esses versículos. No capítulo 16, ó Senhor Jesus, versículo 18, diz assim: amém. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem as portas do inferno não prevalecem? Contra a igreja edificada. É isso que Satanás ele teme.
é que a igreja seja edificada, tá bom? A igreja edificada, irmãos, ela se contrapõe ao avanço do império das trevas. É por isso que o inimigo de Deus, ele não fica quieto. Porque quanto mais a igreja é edificada, mais ele perde terreno. Amém? Vamos desapossar. Sabe, hoje eu estava até comentando com o Lula, né? Que se dependesse só de Israel ali, ele tirava, sabe, aquela pedaço de tudo que não é israelita ali daquela faixa de Gaza. É um espaço tão pequeno, que você pegar 40 quilômetros por 10 de largura, irmãos, 40 quilômetros é daqui para sul. Né? É daqui para sul. 10 quilômetros é praticamente daqui para Fernando Pedrosa. Tão pequeno, tão estreito, tão pequeno, que se dependesse só de Israel, ele varria, né? Mas a gente sabe que não é dessa maneira. Irmãos, o que nós devemos pensar dessa maneira? Se olha ali para aqueles camaradas ali, sabe, o império das trevas, ele está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo. E o que vai acontecer é que a igreja, na verdade, Deus conta com isso. Deus, ele conta com a igreja para varrer o império das trevas de uma vez só desse universo. Amém? Deus, ele está contando conosco. Ele está nos dando as ferramentas, as armas mais poderosas. Nem Israel, nem os Estados Unidos, nem a Rússia tem, sabe, irmãos, o poder bélico que a igreja ela tem. O poder bélico que a igreja tem, irmãos, é capaz de destruir o império das trevas. Qual o maior império desse universo que se opõe a Deus? É o império das trevas. É por isso que Deus, ele conta com a igreja edificada. Satanás, ele sabe que a igreja edificada, irmãos, vai pôr fim ao império dele. Amém? Então que o Senhor possa nos fazer envolver-nos com isso. Então Éfeso, né? Eu já falei no início, né? Ou seja, não ser fiel ao ensinamento do apóstolo, né? Os ensinamentos saudáveis do falar dos apóstolos, que é de Deus, né? Esse ensinamento, irmãos, não é do homem, é de Deus, sabe? Jesus Cristo, ele veio a essa terra com um propósito, de fazer não a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. O Senhor, de acordo com Efésios, capítulo 1, quer fazer convergir todas as coisas, ou encabeçar todas as coisas nele. E esse falar, essa palavra, esse ensinamento, é o ensinamento que foi transmitido para os apóstolos. E os apóstolos têm transmitido fielmente às igrejas. Esse falar, a economia de Deus, sabe, o propósito e a vontade de Deus se resume em fazer todas as coisas ser encabeçadas em Cristo. É isso que o Senhor ele faz hoje. E para que isso aconteça, no final do capítulo 1, Paulo ele fala que foi dada à igreja, sabe, como seu corpo. Cristo como cabeça, ele hoje usa a igreja para obter a sua vontade. A conclusão da sua vontade, que é encabeçar todas as coisas. Por causa de Satanás, as coisas foram desconectadas, sabe? Não só o ser humano, mas todo o universo, né? As coisas principalmente nessa região, nesse universo nosso, foi desconectados de Deus. E Deus, ele quer fazer todas as coisas, né? Reconectar todas as coisas com Ele mesmo, ou encabeçar todas as coisas nele. Por isso que o Senhor Jesus, ele veio. E ele nos deu o Senhor deu a igreja ao Senhor, Deus deu a igreja para que a vontade dele possa ser concluída. E a palavra que tem sido ensinada pelos apóstolos à igreja tem como objetivo isso. Podemos até dizer que isso é o ensinamento, né, o evangelho do reino. Não é só salvar as pessoas, mas é levar o governo de Deus às pessoas. Hoje o que impera no mundo é o império, né, o governo de Satanás. Não pense que essas coisas, irmãos, não tem o dedo, sabe? Ele orquestrando, ele é o príncipe desse mundo. E ele quer trazer caos e confusão. Enquanto Davi, ele, por exemplo, lutava contra os inimigos ali ao redor de Israel, Deus, ele não pôde, por meio dele, edificar o seu templo, que naquela época era a casa de Deus, né?
O templo é também um tipo da igreja. A igreja é a casa de Deus, coluna e base da verdade. Naquele tempo, no Velho Testamento, era o templo físico. Mas enquanto havia guerra, não tinha como isso acontecer. Quando foi que o templo ele foi edificado? No momento de paz, por meio de Salomão. Depois que Davi venceu todos os seus inimigos ao seu redor, né, Salomão, ele herdou de Davi tudo que ele tinha preparado para edificar o templo, né, em Jerusalém. E em meio à paz é que o templo é edificado. Então você percebe que o que o inimigo de Deus ele quer. Agora eu não estou falando, irmãos, né, no aspecto das nações, não. Eu estou falando na igreja. É por isso que ele causa tanta confusão no nosso meio. Porque a igreja ela só é edificada quando há paz, né? Você percebe que quando nós estamos bem, assim, desfrutando, avançando, estamos em paz, quando pensa que não aparece um problema aqui, aí pensa que não aparece outro problema ali, ele quer tirar a nossa paz. Irmãos, mas não vamos perder a paz. Nosso labor, o nosso descanso está no Senhor. Mesmo enquanto estamos fazendo a obra do Senhor, cooperando com o Senhor, nós descansamos no Senhor. Amém? É dessa maneira que a igreja ela vai ser edificada. Quando há confusão, não tem como a igreja ser edificada. Sabe, quando Deus ele nos dá os encargos, nós precisamos dizer sim e amém. Quando dizemos sim e amém aos encargos, sabe, irmãos? E não fique preocupado, sabe, irmãos? Eu vou dizer uma coisa. Desde que eu conheço, sabe, de que eu me entendo como filho de Deus, como cristão, ao longo das eras, parece até ser uma coisa de certa maneira negativa, mas de certa maneira Deus, ele tem eliminado do nosso meio aqueles que não querem ser um com a vontade de Deus, não querem estar debaixo do encabeçamento de Deus. Claro que não ficamos felizes com isso. Ficamos tristes em ver os nossos irmãos, somente irmãos que nós conhecemos, irmãos que nos ajudaram tanto a se afastar. Irmão, mas na hora que o Senhor começar a debulhar o cacho, aqueles que estiver atrapalhando, vai cair. E não queira você estar aí no meio, porque se você estiver atrapalhando, se você for alguém que está tirando a paz, a harmonia da igreja, quando o Senhor passar e debulhar, vai cair. Só vai permanecer aqueles que são um, que querem cooperar, que querem avançar, e que são um com o falar do Senhor, que querem paz. Irmão, não é uma questão do que eu acho, não é uma questão do que eu penso, é uma questão, irmãos, se a palavra ela está nos dizendo para dar essa direção, se ela não está nos dando essa direção, é aí que nós devemos andar. As coisas que Deus fazia no Velho Testamento, aos nossos olhos, se para os nossos olhos, às vezes a gente acha assim, de certa maneira, quase um absurdo as coisas que Deus mandava o povo fazer, imagine eles, né, que não tinha, né, a visão panorâmica que nós temos hoje, né? Hoje nós olhamos assim de cima, como uma visão panorâmica de tudo que já aconteceu. Nós sabemos o que, né, aconteceu e o resultado, mas eles não sabiam disso. Mas quando eles obedeciam, Deus ele operava. E sempre que eles se rebelavam, Deus ele fazia questão de mostrar como é que eles foram tirados, como é que eles chegaram até onde chegaram. Puxa, eu acho que se eu visse o mar, né, não sei, estou falando eu acho, né, vi o mar se abrir diante de mim, ver Deus abrir um mar na minha frente, quem danado era, né, os gigantes que eles viram, diante da grandeza, se Deus foi capaz de abrir um mar, o que é que ele não faria com aquelas nações que estavam ali na terra de Canaã? Mas eles esqueciam do que Deus tinha feito, e Deus sempre vinha lembrar, por isso que o livro de Deuteronômio, né, o objetivo era renarrar todas as coisas que aconteceu lá em Êxodo, para que eles lembrassem, não esquecessem. Irmãos, veja até onde nós chegamos aqui. Quem é que nos levou até aqui? Você acha que foi, né, Neguinho? Você acha que foi Joãozinho? Você acha que foi, né, quem é que nos levou até aqui? Irmãos, foi o Senhor. Olhe para a igreja, sabe? E veja que tudo que somos hoje, nós somos tão pequenos,
aos olhos, né, dos grandes grupos cristãos, somos tão inferiores, irmãos, mas Deus, Ele está nos usando. Dá certo? Pedro, ele faz um questionamento, ele diz, né, no final lá do livro, ele diz que orou diante do Senhor, né, e perguntou assim ao Senhor, se realmente eles eram, né, Filadélfia, se nós somos esse grupo, né, se nós somos esse grupo. Eu não sei se vocês, em algum momento, já se questionaram, mas muitas vezes, eu já me questionei. Senhor, que nós somos mesmo a igreja, sabe? Às vezes, quando surge uma coisa, surge outra, aí você começa, o inimigo de Deus lança dardos na sua mente. Se você não estiver protegido, você começa a questionar, né? Em alguns desses momentos, irmãos, por pouco eu não desisto, sabe? Eu dizia assim para o Senhor, se isso aqui não for a igreja, eu não quero, sabe, nada com... Quando eu estava falando, não era só a igreja, mas grupo cristão nenhum. Se isso aqui que eu estou não for a igreja, eu não quero mais me envolver com isso não, sabe? O Senhor me deu alguma experiência, eu não quero me envolver, será mais um. E era isso que Pedro, ele questionava. Irmãos, hoje, nós olhamos nessa, até mesmo quando surgem alguns problemas, a gente pode pensar assim, será que nós somos mesmo? Irmão, mas tudo o que aconteceu conosco até aqui, eu não sei se vocês veem dessa maneira, mas para mim é muito claro, eu estou na igreja de Deus. Eu estou no lugar certo, não é só na igreja, mas eu estou na base certa. Eu estou na base certa. E é isso que me encoraja a permanecer, mesmo em meio às dificuldades. É isso que me encoraja a continuar vivendo a vida da igreja, né? Se o Senhor está conosco, se essa visão é clara para nós, pode cair 1000 do seu lado direito, 1000 do seu lado esquerdo, mas você não é abalado, você permanece firme. Você olha para aqueles que caíram à sua direita, puxa esse irmão, né? Algo abalou ele, o Senhor passou lá, ó, né? Debulhou, ele não permaneceu. Agora também, irmãos, não olhe para você, o fato de você estar aqui, se orgulhe. Não é por sua força, você não tem capacidade nenhuma, nunca diga, sabe, irmãos, que você nunca vai desistir, nunca diga isso, porque nesse momento é onde está a sua fraqueza, e Satanás, ele se aproveita exatamente aí, quando no seu coração você pensa que você está vivendo a vida da igreja até hoje, que é porque você é capaz, que nada vai abalar você, aí é que ele consegue abalar você, mas é pela misericórdia de Deus, e o que nos faz permanecer, eu estou falando tudo isso, irmãos, para que nós possamos entender que o que nos faz permanecer debaixo da misericórdia de Deus é seguir o falar profético. É seguir o falar de Deus. É isso que nos faz estar debaixo da misericórdia de Deus. Se afaste do falar de Deus, irmãos, que o Senhor, Ele só faz dizer assim, já que você quer viver por você mesmo, né? Pela sua, como é que chama? Né, sua própria sorte, você quer ficar pela sua própria sorte, tudo bem, aí não vá questionar Deus porque você não conseguiu, porque você está assim, você se afastou, você perdeu a simplicidade e a pureza, não vamos perder isso, irmãos. Então, aí a gente chega em Esmirna, né, as muitas perseguições corridas nesse período, não foram capazes de destruir a igreja, mas fortalecia mais a ela, mas a falta da palavra profética foi que levou eles a essa situação. Essa semana nós vimos que o final da igreja em Pérgamo e início da igreja em Tiatira, sabe, nesse período entre o fim de Pérgamo e o início de Tiatira, algumas práticas surgiram no meio do povo de Deus que Satanás usou elas, sabe, irmãos, para distrair o povo de Deus, e na verdade isolar o povo de Deus de fazer a vontade, ou seja, inutilizou, eu acho que a palavra mais correta é essa, inutilizou os servos de Deus para fazer a sua vontade, né? Duas coisas foram mencionadas, que eram o monasticismo e o ascetismo. O monasticismo ou monaquismo, né, eu peguei aqui um significado, do grego, monachos, uma pessoa solitária. Ou seja, o que é você, né, seguir nessa doutrina, nesse ensinamento do monasticismo? É você se isolar. Olha o que o inimigo quer, ele quer lhe isolar.
Se ele isolar você, Assis, você está acabado, né? Quem já viu, quem gosta de assistir documentários da vida animal, sabe que os grandes predadores, por exemplo, os búfalos, eles dão de frente com o leão, né? E o leão foge. O leão foge. Um búfalo bem alimentado, saudável, né? Não é qualquer leão que vai para cima dele, não. Um leão só, né? Mas só que tem um detalhe, os búfalos, eles não andam isolados. Eles andam em bandos. Em bandos numerosos. E a estratégia é colocar os mais fracos no meio. E é exatamente isso que o inimigo de Deus ele está observando. Lembra o versículo que diz que o inimigo de Deus é como um leão, ruge ao nosso redor? Ele está observando os mais fracos. Aí no momento em que eles conseguem isolar esse daí, aí é presa fácil. Se ele isolar você, neguinho, já era. Irmãos, é por isso que é importante que tudo que a igreja promove, você não fique de fora. Você fique de dentro, sabe? Tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, esses encargos para ir para Sumaré. Eu mesmo assim, eu tenho minha opinião. Irmãos, mas se eu me isolar, sabe o que é que me faz permanecer com vocês? É isso, porque se eu me isolar, eu estou acabado. Aí eu quero que vocês me levem também, sabe? Eu quero estar no meio. É como, acho que foi Irani que já compartilhou, não é questão de ser vendedor. Eu discordo nela num ponto. Aqui temos bons vendedores. Temos bons vendedores aqui no meio, mas não são todos. E eu sou um deles. Eu sou péssimo vendedor. Eu não sou só péssimo vendedor. Eu tenho raiva, eu não gosto de vender. Eu não gosto de vender, que eu estou falando de me esforçar para vender, porque se alguma pessoa chegar para mim e me comprar, eu amo, né? Não precisa fazer nada. Vocês estão entendendo, não é que eu estou falando. Eu não tenho jeito, eu não consigo. Irmão, mas mesmo assim eu quero estar no meio, né? E eu espero que vocês sejam esses búfalos, né? Grandes, saudáveis, que me botem no meio ali. Irmãos, é por eu estar no meio que eu não sucumbo ao que eu acho, ao que eu penso. Se eu me isolar porque eu não concordo, irmãos, eu estou acabado. Mas graças ao Senhor, que todos esses encargos, mesmo eu não sendo tão capaz, mas de alguma maneira eu procurei me envolver. Amém. Procurei estar no meio, né? Mesmo às vezes, né, dando vontade de desistir, mas Senhor, amém. Né, eu estou no meio. Eu quero ser um com os irmãos, sabe? Não sou capaz, mas eu quero ser um com os irmãos. Se você não se isolar, irmãos, Deus ele vai cuidar de você. Amém. Então, é ser uma pessoa solitária. É a prática da abdicação dos objetos comuns dos homens em prol da prática religiosa. Olha, preste atenção. Você pensa que é para uma coisa má? Não. É para uma coisa boa. Tá certo? Já o ascetismo é uma doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito. Um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude, que na prática, né, está relacionado ao rigor, à vigilância e à privação do corpo de certos prazeres, a fim de não cair em pecado. Vocês perceberam uma coisa? Tanto um como o outro é para uma boa coisa, certo? Você pode dizer assim, não, eu vou me isolar porque eu não aguento mais, né? Às vezes nós pensamos assim, não, vou tirar o meu filho, né, da escola e vou ensinar em casa. Você acha que isso vai resolver o problema do pecado dele? Vai resolver? Vou tirar, né? Vou sair daqui, vou deixar de trabalhar porque, né, para não pecar mais. Você acha que isso vai resolver você ficar em casa sem trabalhar? Mas quando você faz isso, você pensa numa boa coisa. Pois eu vou tirar o meu filho, né? Não vou deixar meu filho para uma universidade, porque eu sei como é a universidade. Porque você está pensando de forma, você quer salvar seu filho, você quer uma coisa boa para o seu filho. Aí eu não vou deixar ele para a faculdade, porque eu quero uma coisa boa para o meu filho. Você acha que o pecado está só na faculdade? Embora a coisa seja boa, mas isso pode trazer grandes consequências. Estou falando, né, para a formação humana dele. Estou falando só o aspecto humano dele. Tá bom? Espiritualmente é do mesmo jeito. O ascetismo, o monasticismo, quer isolar você, quer fazer você se privar,
sabe, de prazeres do corpo, para você servir a Deus mais adequadamente, para você ser mais consagrado, ser um consagradão, né, Tássio? Onde é que está? Ser um consagradão, né? Você acha que isso vai resolver? Irmãos, na experiência, né, nós vimos que isso nunca resolveu. Nunca resolveu, tá certo? As primeiras tendências ascéticas começaram, né, aí como eu já falei, nesse período. Eu vou conseguir só terminar amanhã. Eu queria terminar hoje, mas não vai dar certo, não. Se vocês quiserem me acompanhar, tá certo? A página 54. Eu sou péssimo com história, com dados, então eu vou colar aqui no livro, tá certo? Olha só, aqui eu vou começar com uma nota, né, de André Miller, né, a respeito dessa questão. Vamos ver aqui duas pessoas relacionadas a esse aspecto, né, esses itens. Olha, por volta do ano 251 depois de Cristo, na violência da perseguição do reinado de Décio, né, muitos cristãos fugiram em exílio voluntário. Entre eles estava um jovem chamado Paulo de Alexandria, que fez sua morada no deserto de Tebas, no Antigo Egito. Pouco a pouco ele se tornou amante do modo de vida que é adotada por necessidade. Não é porque ele, né, buscou aquilo, mas ele fugindo da perseguição. Alguns cristãos, principalmente nessa época, né, essas perseguições que houve à igreja em Esmirna, alguns fugiram e se exilaram. Não por né, vontade, mas pela necessidade. E é conhecido como o primeiro eremita cristão, embora sem fama ou influência na época. Em outro texto, André Miller fala sobre Antônio, ou como também era conhecido, Antão. Ele era considerado o pai do monasticismo. Nasceu em Coma, no Baixo Egito, perto de Hierápolis Magna, por volta do ano 251. Perceba que ambos, né, são contemporâneos, no mesmo período. Senhor Jesus. Deixa eu puxar aqui. Na infância e juventude, conta-se que ele era contemplativo, né, gostava de ficar contemplando as coisas, né, analisando, sério, e com tendência ao isolamento. Ele manifestava pouco interesse pelo saber mundano, mas desejava intensamente o conhecimento das coisas divinas. Antes de completar 19 anos, perdeu seus pais e recebeu uma considerável propriedade. Certo dia, em uma reunião da igreja, foi lida a passagem do evangelho que falava sobre o jovem rico, né? Que o Senhor falou para ele: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Foi exatamente isso que ele fez, preservando apenas uma pequena quantidade, né, para manter, ou seja, a sua irmã, né, com certeza alguma coisa também para ele, só para se manter, né? É aquele negócio, eu acho que ele até usou aquele versículo, né, tendo o que comer e o vestir, ele estava satisfeito, né? Não precisava de nada mais do que isso, tá certo? Só que depois ele ouviu outra palavra, né? Está lá em Mateus 6,34, que diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pronto. E as tomou em sentido literal, desfazendo-se do restante de suas heranças, colocando sua irmã aos cuidados de uma sociedade de virgem piedosa, e abraçar uma vida de rigoroso ascetismo. Ele aprendeu com Paulo, né, o eremita, né, Paulo apóstolo, e com outros ascéticos da época, pois naquele tempo já havia vários que viviam dessa forma. Ele fechou-se em uma tumba onde viveu por 10 anos. Por causa dos excessivos jejuns, exaustão e uma imaginação super excitada, Antônio pensava ser atacado por exaustão, por espíritos maus, com os quais teve inúmeros e severos entraves. E muitos iam à sua caverna, lá onde ele estava, né, para ouvir as suas histórias. Irmãos, veja só, quando você aplica a você mesmo severos castigos, sabe, privação de sono, de alimento,
você fica mais forte. Eu digo que nem na fé você fica mais forte. Talvez por isso é que o inimigo de Deus se aproveitava de sua fragilidade, porque no momento que você é privado de sono, você fica passar muito tempo sem dormir, você começa a ver coisa na sua frente, você começa a ver vulto, né? Começa a ver, né? Parece que eu sou difícil de ter, ultimamente faz tempo que eu não me lembro assim de muito sonho, mas quando eu estou cansado demais, parece que é uma coisa, quando eu vou me deitar, eu começo a pensar, sonhar, a ver coisa. Não estou falando que os irmãos passam por isso não, mas eu sou mais ou menos dessa maneira. Parece que quando eu vou dormir normalmente, eu até quero sonhar, não sonho. Mas quando eu estou exausto, muito sono, tão cansado, parece que quando eu arreio, não é que eu só acordo num dia ou no outro, não, eu começo a sonhar. Quando eu entro em sono profundo, e é nesse momento, principalmente de muito cansaço, aí eu começo a sonhar. Esse camarada, o problema dele não era sonho, ele era atormentado por espíritos malignos, sabe? Que o atacava. E ele tinha a ideia, porque não é que aquelas coisas existissem, mas ele começava a delirar e acreditar que aquelas coisas existissem. Vocês estão entendendo? Ele acreditava que aquelas coisas existiam. E ficava perturbado com essas coisas, né? Tem pessoas que têm perturbação. Mas você não está vendo, não? Não, ele está vendo. É perturbado com coisa. Só ele quem vê aquelas coisas. E o inimigo de Deus, irmão, se aproveita dessas coisas, sabe? Da situação frágil em que você se encontra, não só físico, mas como mentalmente. E ele se aproveita. É por isso, irmãos, que nós devemos, sabe? Não é seguir esse caminho, sabe? De privar o corpo. Só para me concluir aqui, vamos ver alguns versículos na Bíblia que trata sobre esse assunto, tá bom? Vamos ler Romanos 8. Vamos usar a Bíblia que é mais fiel. Romanos 8, 13, diz como? Senhor Jesus. Vamos lá, ler juntos? Amém. 8:13, vamos lá. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, não é você não vai mortificar, sabe, o pecado, as coisas que há em você, vivendo na carne, maltratando sua carne, privando sua carne dessas coisas. Mas como é que elas são mortificadas? Pelo Espírito, né? Como diz aqui no final, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. 1 Coríntios 6,15. Senhor Jesus. Por que nós não devemos fazer isso, né? Aqui em 1 Coríntios, irmãos, 6,15, mostra que o nosso corpo, ele é o quê? É o templo, né, do Senhor. Senhor Jesus. Vamos lá? Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não, não é templo não, quer dizer membros. Então, o nosso corpo é membro de Cristo. E quando você aplica restrição severa ao seu corpo, você está aplicando restrição severa ao membro de quem? De Cristo. Tá certo? Vamos lá, Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso racional serviço, né? Ou seja, o vosso culto racional, o mais racional serviço. Então, o nosso corpo não é para ser maltratado, mas o nosso corpo, irmãos, é para servir a Deus. Nós devemos apresentar o nosso corpo santo e agradável a Deus, para o serviço a Deus, não para ser destruído, tá certo?
Senhor Jesus. 1 Coríntios 9:27, talvez seja esse aqui o que as pessoas, né, esses ascetistas, né, mais usam para se fundamentar, ter base, para dizer que deve se maltratar o corpo a fim de obter uma elevada, né, nível espiritual, alguma coisa desse tipo. 9:27 diz como? Senhor Jesus. A escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo, né? É porque eles esquecem do contexto, né? Paulo ele está falando aqui de um atleta. Por exemplo, um atleta, ele quando vai participar de uma competição, né? Os atletas de ponta, aqueles que estão em alto padrão, né? Alto nível, eles não têm a vida que nós temos, no que diz respeito ao corpo. Eles cuidam do corpo, mas com o objetivo de fortalecer o corpo para a competição. É diferente você acabar com o seu corpo para não ter força nenhuma. Nós estamos numa luta espiritual, não é? Estamos numa carreira espiritual. E quanto mais fortes estivermos, mais certa é a vitória. Mas se você esmurra o seu corpo com o objetivo de enfraquecer o seu corpo, achando que isso vai levar você à vitória, aí é que você se engana. Então Paulo, assim como um atleta, ele se restringia, se esmurrava. Fisicamente, por exemplo, o que é você restringir o seu corpo? Um atleta, ele não pode dormir, né, a hora que ele quer, ele não pode comer tudo que quer, tá certo? Ele é submetido a exercícios constantes, mas esses exercícios, agregados a uma boa alimentação e a descanso adequado, vai constituir uma pessoa adequada para a competição, forte e capaz de vencer aquela competição. Mas se você só maltrata seu corpo, priva de sono, que é o contrário, né? Priva de sono, priva de alimentos adequados. Você pode dizer assim, não vou comer pizza, mas também não come mais nada, né? Não come, né, legumes, não, eu vou maltratar meu corpo. Como é que você vai ficar? Então, irmãos, eu estou falando tudo isso para mostrar que essas coisas não é o que vai levar-nos a vencer o corpo. Esmurrar o corpo aqui não é levar ele a ser castigado. Esmurrar o corpo aqui, deixa eu só mostrar aqui um versículo aqui em Romanos, que eu acho que ele me ajuda aqui. Deixa eu ver. Onde é que está? Se os irmãos se lembraram onde é que está, que diz que é o corpo da morte e o corpo do pecado. Eu acho que é em Romanos 8. 7. Se os irmãos encontrarem aí, os irmãos podem citar, mas eu só vou citar ele, né? Você lembra que Paulo, ele citou que nós temos o corpo da morte e o corpo do pecado. Veja só, para as coisas de Deus, o nosso corpo é como? Nosso corpo natural é como? É o que, neguinho? É morto. Exatamente. Para as coisas de Deus é morto. Mas para as coisas para as coisas do mundo é energizado. Aí ele cita o corpo do pecado. Ele muda, né, o termo. Para Deus, nosso corpo é o corpo da morte. Porque para Deus nós, né, por exemplo, vamos pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Precisa de quê para pregar o evangelho? Do corpo. Veja só, que o monoticismo, ele quer isolar a pessoa. Se a pessoa está isolada, como é que ela vai pregar o evangelho? Né? Naquela época, por exemplo, como é que ia alcançar as pessoas? O que foi que o Senhor falou para os discípulos no final de Mateus 28? Ide. Ide. Como é que você vai, Assis? Sentada aí. Você precisa de quê para ir? Corpo. Sem o corpo você não vai. Alguns podem dizer assim, não, eu estou em espírito, pregando o evangelho em espírito. Quantas pessoas assim se salvou em espírito? Está lá na sua casa, balançando na rede no espírito. Quantas pessoas? Mas andando naquela boleia, né, levando água para um lado e para o outro. Quantas pessoas ali não foram salvas? Muitas, né? Muitas. Então, ide é para o seu corpo ir. Mas
quando fala-se em pregar o evangelho, aí o corpo quer? Não. Pregar uma saída domingo, né? Já está marcado o próximo entremesclar. Vai ser aonde? Para nós aqui vai ser em Itajá, dia 26 de novembro. Guarda essa data aí, tá certo? 26 de novembro, próximo entremesclar. Eu disse o quê? Foi, exato, Itajá, não é certo? 26 de novembro em Itajá. Próximo sair entremesclar. Para isso você precisa de quê, Assis? Levar o quê? O corpo, tá certo? O corpo. Mas no dia, e é onde? No sábado? É no domingo. Você acha que o corpo vai querer o quê? E aí é onde é que entra aquele versículo lá de 1 Coríntios capítulo 9, 27. Esmurro o meu corpo. Irmãos, nessa hora a gente precisa esmurrar o corpo. Para pregar o evangelho, precisa o quê, Rômulo? Esmurrar o corpo, porque você não quer ir. Irmãos, eu tenho visto, sabe, alguns cristãos, que muitas vezes eu ouvia dizer assim, não, trabalhei a semana inteira cansado. E hoje conseguem passar a noite rolando, dançando forró. Até 5 horas da manhã. E faz questão de expor isso nas redes sociais. Mas antes dizia que era cansado. Né? Puxa, eu só quero dizer uma coisa, sabe, irmãos? Esses versículos mostram que para o pecado, nosso corpo é energizado. Às vezes nós chegamos na reunião, sabe, senta na cadeira, começa a dar sono. Venha, irmãos, mesmo que venha para dormir, venha. Não estou criticando não, tá certo? Por favor. Mesmo que seja para dormir, venha, só não babe no ombro do irmão, mas venha. Mas nós ficamos cansados, é justo, trabalhou. Irmão, mas se fosse para ir para uma festa, estava energizado. Né? Estava energizado. Se sentar na frente de uma televisão, Ben-Hur, né, que é um dos filmes maiores, né, do cinema, sei lá, não sei quantas horas, 3 horas parece, se assiste até o final, é o corpo energizado, bota aquele faroeste, né, Assis? Bang, bang, né, você não perde, mas para estar na frente, sentado, ouvindo a mensagem, bota lá no YouTube, Pedro Dong, 2 horas de mensagem, isso para ele começar a mensagem, 10 minutos já para o final. Januzinho já está dormindo, né? Eu dormi muito nas lives. Não sei os irmãos, eu me lembro uma vez que Dadinho começou a mensagem, eu só acordei quando o Joãozinho estava dando os avisos. Né? Puxa vida, né? Mas se eu tivesse assistindo na mesma cama um filme, eu duvido eu ter dormido. Estou falando sério, eu duvido eu ter dormido. Tá certo? Não cheguei na principal da mensagem, mas eu vou ficar por aqui. Mas que o Senhor, Ele possa, irmãos, ter nos dado luz, né? Tudo que o Senhor nos tem dado, mostrado acerca da igreja, das igrejas, é para exemplo, não só as coisas positivas, mas as coisas negativas, os declínios pelas quais ela passou, é para nós aprendermos. Não pense que essas coisas não estão presentes hoje. Não pense que isso é só na época de Tiatira, na época de Pérgamo, na época de Esmirna, não. Essas coisas estão presentes no nosso meio, certo? Então que o Senhor nos dê luz e sabedoria, a fim de lidarmos com essa palavra, para o nosso crescimento espiritual, para avançarmos na edificação da igreja. Amém? Jesus é o Senhor. A gente pode fazer grupos,